Todos nós buscamos alguma coisa. Alguns correm atrás de poder, não apenas o poder de mandar nos outros, mas o poder de decidir sobre a própria vida, de influenciar, de ser ouvido, de moldar o próprio destino. Outros querem respeito, aquela sensação silenciosa de que, quando você entra em um lugar, as pessoas notam, prestam atenção, valorizam o que você diz. Há quem busque reconhecimento, fama, status e, claro, aos que querem riqueza. Não apenas dinheiro, mas a liberdade que ele pode comprar. Tempo, experiências, segurança. Alguns ainda querem algo mais sutil. Sabedoria, clareza, um entendimento tão profundo da vida que nada mais seja capaz de abalar. Seja qual for o nome que damos, todos nós, de alguma forma, queremos sentir que não estamos desperdiçando a nossa existência. Queremos acordar e sentir que vale a pena. E é aí que começa o problema. Porque no mundo de hoje, vendem para nós um mapa falso para essa sensação. Um mapa que promete felicidade, mas que na verdade nos leva para um lugar vazio. As redes sociais nos mostram sorrisos perfeitos, viagens perfeitas, corpos perfeitos. As empresas vendem produtos como se fossem atalhos para a satisfação. O mercado de trabalho transforma sucesso em uma corrida infinita, onde a linha de chegada sempre se afasta. É como Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o mundo moderno nos deu vários comos e roubou o nosso porquê. A verdade é que a felicidade que nos prometem hoje é como miragem no deserto. Você corre, se esforça, alcança e descobre que não era nada. Uma foto bonita no feed não é felicidade. Um aumento no salário não é felicidade. Até um relacionamento idealizado pode não ser felicidade. Mas enquanto isso, todo o sistema continua nos empurrando para essa corrida. E não é por maldade pura, é por design. A neurociência explica. Nosso cérebro libera dopamina não quando recebemos algo, mas quando estamos prestes a receber. É a expectativa que nos move. É por isso que aquele quase é viciante. Você sente um prazer momentâneo ao comprar um novo celular, mas 2 semanas depois já está pensando no próximo. O mesmo vale para curtidas, promoções, conquistas. É um ciclo. E como todo ciclo, ele se repete até que você perceba que está rodando no mesmo lugar. Sêneca dizia: aquele que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Hoje, milhões de pessoas estão sendo empurradas por ventos fortes, mas não têm ideia de qual é o porto. Vivem para cumprir metas que não são suas, para alcançar padrões que não escolheram. E isso cria uma frustração silenciosa, quase invisível, que se disfarça de normalidade. Vejam o que acontece no trabalho. O ambiente corporativo moderno vende a ideia de meritocracia, mas muitas vezes premia quem sabe jogar o jogo, agradar chefes, criar a imagem certa, estar no lugar certo na hora certa. Quantas pessoas você conhece que são ótimas no que fazem, mas nunca foram reconhecidas? E quantas outras, com metade da competência, ocupam posições de destaque? Isso corrói a alma, porque começa a ficar claro que não é só esforço que importa, é como você é visto. Nas redes sociais é ainda mais perverso. Lá, a vida é um palco e a plateia é o mundo inteiro. Só que o problema é que, quando todo mundo está no palco, ninguém está na vida real. Passamos mais tempo produzindo momentos para serem exibidos do que vivendo momentos para serem sentidos. E no fundo sabemos que é uma encenação. É como Platão descreveu na Alegoria da Caverna. Estamos olhando sombras na parede e chamando isso de realidade. O que poucos percebem é que essa felicidade que nos vendem é sempre condicional. Ela sempre depende de algo que ainda não temos. Mais dinheiro, mais beleza, mais reconhecimento, mais alguma coisa. E isso é perfeito para quem quer nos manter correndo, porque se você nunca se sentir completo, você nunca para. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. Eu adaptaria. Aquilo que você persegue sem consciência, te prende. Porque a busca cega por uma imagem de felicidade nos mantém aprisionados, exatamente como ratos em uma roda giratória. Você se cansa, mas não sai do lugar. Mas há uma saída.
Ela começa quando você entende que a verdadeira autoridade sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu destino, vem de dentro. Não é algo que se conquista aos gritos, nem se veste como uma roupa cara. É algo que se constrói em silêncio, nas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Quando você para de viver para ser visto e começa a viver para sentir, tudo muda. Quando o objetivo deixa de ser impressionar e passa a ser experimentar, você se liberta de uma boa parte dessa ilusão. É claro, isso não significa se isolar do mundo ou desprezar conquistas externas. Significa apenas que elas não mandam mais em você. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Hoje, poderíamos dizer que muitos esquecem mais rápido um insulto pessoal do que a perda de uma boa imagem pública. Isso mostra o quanto nos tornamos escravos da percepção alheia. Mas você não precisa viver assim. Pense em quantas vezes você já alcançou algo que jurava que traria felicidade. E semanas depois, aquela emoção desapareceu. Isso não é defeito seu, é como o cérebro funciona. A adaptação hedônica garante que qualquer novidade vire rotina rapidamente. Por isso, se você coloca sua felicidade em algo externo, ela sempre vai escapar pelos dedos. A transformação real começa quando você cria um sentido que não dependa de aplausos, curtidas ou aprovação. Quando você pode estar sozinho numa sexta-feira à noite e ainda assim sentir paz. Quando você olha no espelho e não vê um produto para o mundo consumir, mas uma pessoa com vida própria. E isso exige coragem. Coragem para desapontar expectativas. Coragem para ser visto como estranho por não seguir a maré. Coragem para dizer não a coisas que todo mundo diz sim. É como dizia Sêneca, aquele que tem coragem é livre. E essa liberdade não está à venda nas vitrines da felicidade moderna. No fim das contas, a grande ilusão da felicidade moderna é acreditar que ela será encontrada lá fora, quando, na verdade, ela só floresce aqui dentro. E enquanto não entendermos isso, continuaremos comprando promessas, colecionando frustrações e chamando isso de vida. Então a pergunta é, você quer continuar correndo atrás da miragem ou quer parar, respirar e começar a caminhar na direção de algo real? Mas antes de falar de como mudar isso, precisamos entender o porquê de ser tão difícil escapar. O cérebro humano é como um radar programado para buscar recompensas. Ele está o tempo todo avaliando o que pode trazer prazer ou evitar dor. E adivinha, no mundo moderno, isso foi transformado numa armadilha perfeita. Todo ao nosso redor é pensado para acionar esse radar. Notificações, promoções, novidades, comparações. Não é coincidência, é engenharia. A psicologia chama isso de reforço intermitente. É o mesmo princípio usado em cassinos. Você puxa a alavanca da máquina, não ganha nada. Puxa de novo, nada. De repente, vem uma pequena vitória. Seu cérebro libera dopamina e diz, continua, está funcionando. E você continua, mesmo que esteja perdendo mais do que ganhando. Agora pense nas redes sociais. Você posta uma foto, um dia ela tem poucas curtidas, outro dia ela bomba. Você nunca sabe quando vai acontecer, mas quando acontece, é viciante. Não é tão diferente de um caça-níquel. Nietzsche dizia que aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um deles. E eu penso nisso sempre que vejo como nos adaptamos a essa dinâmica. No começo, usamos as redes para nos expressar. Depois, passamos a nos moldar para agradar o algoritmo. Sem perceber, começamos a viver para caber num molde invisível. Isso também acontece nos relacionamentos. Quantas vezes você já viu alguém se forçar a ser mais interessante para manter a atenção de outra pessoa? Ou se calar para não desagradar? A busca por felicidade através da aceitação dos outros é uma prisão. E a chave, ironicamente, está dentro da própria cela. Mas poucos percebem isso. Jung falava sobre a sombra, o lado de nós que escondemos porque acreditamos que, se mostrado, nos tornaria indignos de amor ou respeito.
Só que essa sombra não desaparece. Ela apenas se manifesta de outras formas. Ansiedade, insegurança, comportamentos automáticos. E enquanto não olhamos para ela, continuamos vivendo de fachada, tentando parecer felizes para evitar o desconforto de encarar quem realmente somos. O problema é que o mundo moderno é mestre em alimentar essa fachada. Se você está triste, sempre existe algo para comprar que promete te animar. Se está inseguro, existe um curso, um filtro de imagem, um discurso motivacional de 30 segundos no TikTok. Tudo rápido, tudo superficial, nada que realmente resolva. Platão, na sua Alegoria da Caverna, falava sobre homens acorrentados, vendo somente sombras na parede, acreditando que aquilo era a realidade. Hoje, as sombras têm alta resolução, luz perfeita, edição profissional. E ainda assim, continuam sendo sombras. A vida real está lá fora, mas poucos se arriscam a sair da caverna, porque aqui dentro tudo parece confortável, previsível, controlado. Mas é justamente esse conforto que nos mantém insatisfeitos, porque no fundo sabemos que estamos vivendo menos do que poderíamos. E isso gera um peso silencioso. Acordar todos os dias para uma rotina que não te alimenta, sorrir para fotos que não representam o que você sente, manter conversas que não te tocam. Isso vai drenando algo essencial. Até que um dia você percebe que não sabe mais o que é felicidade sem a aprovação dos outros. E é aqui que entra a verdadeira transformação. Ela não começa quando você conquista algo novo. Ela começa quando você deixa de precisar conquistar para se sentir válido. Quando você percebe que não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para si. Quando a medida da sua felicidade deixa de ser o que você tem e passa a ser o que você é. Sêneca dizia: pobre não é aquele que tem pouco, mas o que deseja mais. E eu arrisco dizer que no mundo atual, todos fomos treinados a desejar mais o tempo inteiro. Isso mantém a máquina girando. Mas quando você para e começa a apreciar o que já existe, a engrenagem perde força. E é nesse momento que você se liberta. Claro, isso não significa abandonar ambições. A ambição é boa, ela te move. Mas quando ela é cega, te consome. O segredo é mudar o ponto de partida. Em vez de buscar algo para se sentir feliz, sentir-se feliz para buscar algo. A ordem faz toda a diferença. Quando você muda essa chave, até o silêncio passa a ter valor. Você não precisa se expor o tempo todo, não precisa explicar suas escolhas, não precisa se comparar. Você começa a viver mais para sentir e menos para mostrar. E é aí que a felicidade, a real, começa a aparecer. E sabe qual é a parte mais cruel dessa ilusão da felicidade moderna? É que ela não é vendida como uma mentira. Ela é vendida como uma promessa que parece fazer sentido. Ela te diz, quando você chegar lá, vai se sentir completo. E como você quer acreditar, você embarca. O problema é que o lá muda o tempo inteiro. Quando você chega, ele já não é mais suficiente. É como correr atrás do horizonte. Não importa quanto ande, ele sempre estará distante. A neurociência explica isso com o que chamam de adaptação hedônica. Seu cérebro se acostuma a qualquer conquista ou prazer com uma velocidade impressionante. O que hoje te empolga, amanhã é só mais um dia. E então você busca algo novo, e novo, e novo. É como se a felicidade fosse sempre um passo à frente, e você nunca pudesse alcançá-la de fato. Sabe o que isso causa? Um vazio disfarçado. De fora parece que você tem tudo. Por dentro, você sente que falta alguma coisa. E por não entender exatamente o que é, você tenta preencher com mais do mesmo. Mais trabalho, mais compras, mais distrações, mais comparações. Nietzsche dizia que o homem é um animal que precisa de algo a que se agarrar. E talvez o erro esteja em onde estamos nos agarrando. Hoje nos agarramos a imagens, números, validações. Mas tudo isso é areia movediça. Quanto mais você tenta se apoiar, mais afunda. E aqui vem a parte dura de ouvir. A felicidade que você procura talvez não exista da forma como você imagina. Não como um estado constante, uma linha de chegada, uma recompensa final. Ela é mais parecida com um estado que você cultiva, e não que você conquista. E para cultivar,
Você precisa limpar o terreno, tirar as ervas daninhas da comparação, da pressa, da necessidade de mostrar. Platão já dizia que a maior vitória é conquistar a si mesmo. E conquistar a si mesmo não é fácil. Significa encarar suas fragilidades, admitir suas incoerências, assumir responsabilidades que antes você terceirizava para o mundo. Significa muitas vezes ficar sozinho, e não apenas fisicamente, mas emocionalmente, porque nem todos entenderão o caminho que você escolheu trilhar. O mundo moderno não recompensa silêncio, não recompensa calma, não recompensa profundidade. Recompensa barulho, pressa e aparência. Por isso, viver de forma consciente e autêntica exige coragem. Exige nadar contra a corrente. Exige, como Sêneca dizia, ser independente da fortuna. E aqui fortuna não é só dinheiro. É tudo aquilo que o acaso pode dar ou tirar. Mas quando você chega nesse ponto, algo muda. Você percebe que não precisa mais correr, que pode andar, que pode até parar. Porque o valor da sua vida não está na velocidade com que você conquista coisas, mas na intensidade com que vive momentos. Você começa a ver beleza onde antes passava batido, num café tomado sem pressa, numa conversa sem celular na mesa, numa música ouvida sem pular para a próxima. E essa beleza, diferente da felicidade artificial, não depende de um grande acontecimento. Ela está nas pequenas coisas e, por isso, nunca acaba. Maquiavel dizia que os homens ofendem menos a quem amam do que a quem temem. E eu penso nisso quando vejo quanto medo dirige as nossas escolhas. Medo de ficar para trás, medo de ser esquecido, medo de ser invisível. Mas é justamente quando você para de ter medo de ser invisível que a vida real começa. Porque é aí que você vive não para aparecer, mas para existir. E talvez essa seja a grande quebra da ilusão da felicidade moderna. Descobrir que você não precisa provar nada. Nem para o mundo, nem para a sua família, nem para os seus amigos, nem para o si próprio. Você só precisa viver de um jeito que, ao colocar a cabeça no travesseiro à noite, te faça sentir que valeu a pena, mesmo que ninguém tenha visto. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é o que vai te tirar da caverna. E quando você sair, vai perceber que o mundo é muito mais do que as sombras que te mostravam. Vai ver que não precisa correr atrás da miragem, porque de repente você já está no oásis. E aí, meu amigo, aí a vida muda. Não porque ficou perfeita, mas porque você entendeu que perfeição nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi viver. O que poucas pessoas percebem é que a ilusão da felicidade moderna não é só uma questão de escolhas ruins, é uma questão de condicionamento. Desde pequenos, somos treinados a associar valor pessoal com desempenho, com aprovação, com resultados visíveis. Na escola, somos premiados pelas notas, não pelo aprendizado real. No trabalho, pelo que aparentamos entregar, não pelo que realmente construímos. Na vida social, pelo número de conexões, e não pela profundidade delas. É um vício sutil. E como todo vício, começa pequeno. Você se compara uma vez, sente uma pontada de inveja ou de frustração e deixa passar. Mas o cérebro aprende rápido. E a cada comparação, a cada curtida que não vem, a cada elogio que não recebe, você reforça um padrão mental. Eu só sou suficiente quando me destacam, quando me aprovam. É como construir uma casa num terreno que não é seu. O dono pode tomar de volta a qualquer momento. A psicologia chama isso de locus de controle externo, quando a sua sensação de valor e felicidade depende de fatores que você não controla. E isso é perigoso. Porque se o controle está do lado de fora, qualquer mudança externa pode te derrubar. Um corte na empresa, uma crítica injusta, um algoritmo que muda e, de repente, tudo que você achava que tinha some. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas no mundo moderno, a maioria das pessoas não tem um porquê próprio, tem um porquê emprestado. Vivem para cumprir a expectativa de outros. E aí, quando as coisas não saem como planejado, não sobra chão para se apoiar. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que parecem ter tudo, estabilidade, conforto e reconhecimento, e mesmo assim vivem ansiosas, inquietas, insatisfeitas?
Isso não é falta de gratidão. É um sintoma claro de que a fórmula vendida como vida perfeita não preenche. Ela só adia a percepção de que o vazio continua lá. E aqui está o ponto. Enquanto você não questionar a origem do seu porquê, vai continuar correndo nessa roda. Porque o mundo não vai parar de oferecer novos prêmios, novos objetivos, novas metas. E você vai continuar perseguindo, até perceber que não é você que está controlando a corrida. Mas existe um outro caminho. E ele não é rápido, não é glamuroso e não dá para postar como prova no Instagram. Porque ele acontece no invisível, na forma como você pensa, na forma como você reage, na forma como você se posiciona diante da vida. A neurociência mostra que o cérebro é plástico, ele muda com o uso. Se você alimenta constantemente pensamentos de comparação e escassez, fortalece esses circuitos. Se, ao contrário, cultiva a atenção para o presente, a gratidão sincera e a clareza sobre o que realmente importa, você fortalece outros caminhos neurais. E, com o tempo, aquilo que parecia impossível, como não se importar tanto com a opinião alheia, começa a se tornar natural. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para aquele que sabe usá-la. E saber usar a vida significa escolher onde colocar a sua energia. Você pode gastar sua energia tentando ser aceito por todos, ou pode investir em ser verdadeiro para poucos, e principalmente para si mesmo. Quando você para de viver para a plateia, a solidão deixa de ser um peso. Ela vira um espaço de reconstrução. Você começa a perceber que o silêncio não é ausência de vida, é onde a vida se organiza. E pouco a pouco, o seu porquê começa a nascer, de dentro. O curioso é que quando isso acontece, a sua presença muda. Você não precisa se impor, não precisa se explicar. As pessoas percebem. Porque a autoridade verdadeira não é barulhenta, ela é sentida. E aí, sem que perceba, você começa a atrair respeito não porque o exige, mas porque o transmite. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E talvez essa seja a doença mais comum do nosso tempo. Uma multidão vivendo versões editadas de si mesma, enquanto a vida real fica trancada do lado de dentro. Romper essa barreira não é fácil, mas é simples. É parar de esperar que a felicidade venha de um próximo passo e começar a encontrá-la no passo que você está agora. E se você entende isso, o jogo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar para ele. E quando o olhar muda, tudo muda. No fim, talvez a maior armadilha da felicidade moderna seja justamente a pressa. Vivemos com a sensação de que estamos atrasados para alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente para o quê. É como se existisse uma corrida invisível acontecendo e todo mundo estivesse tentando não ficar para trás. Só que essa corrida não tem linha de chegada. E quando você entende isso, percebe que está livre para parar. O mundo vai continuar dizendo que você precisa ir mais rápido. Vai continuar comparando, ranqueando, premiando. Mas você pode escolher não participar desse jogo. Pode escolher criar o seu próprio. E isso não significa desistir da vida. Significa começar a vivê-la com as próprias regras. Nietzsche dizia que torne-se quem você é. E isso, no fundo, é a essência de tudo. A ilusão da felicidade moderna é querer se tornar aquilo que o mundo aplaude. A felicidade real é se tornar aquilo que você sabe que é, mesmo que ninguém aplauda. Quando você para de correr atrás de aprovação e começa a correr atrás de sentido, o peso nos ombros diminui. O que antes era urgente, agora é irrelevante. O que antes te tirava o sono, agora é só ruído. E é nesse silêncio interno que você começa a perceber a vida com mais clareza. Platão dizia que o início é a parte mais importante do trabalho. E talvez o início dessa nova vida seja exatamente agora, nesse instante em que você está ouvindo e pensando. E se eu simplesmente parasse de buscar felicidade como um destino e começasse a vivê-la como um caminho? Porque no final,
não é sobre ter mais. Não é sobre parecer mais. É sobre ser. E ser não precisa de prova, de foto ou de aplauso. Ser é suficiente. Sempre foi. Sempre será. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que muitas vezes nós mesmos mantemos viva a ilusão da felicidade moderna. Não é só o sistema. Não é só o marketing. Não é só a pressão social. É o fato de que, lá no fundo, nós também gostamos da sensação de estarmos na corrida. Gostamos porque ela nos dá direção, mesmo que falsa. Gostamos porque a expectativa de um grande momento no futuro é mais fácil de suportar do que encarar o vazio do presente. Gostamos porque, se a felicidade é sempre algo que virá, não precisamos assumir a responsabilidade de vivê-la agora. Isso é confortável, mas é uma armadilha. Porque cada vez que você posterga a sua vida para um quando eu ganhar mais, quando eu me mudar, quando encontrar a pessoa certa, você está apostando o presente numa promessa que pode nunca se cumprir. Sêneca dizia que, enquanto adiamos, a vida passa. E a vida está passando. Não amanhã, não mês que vem. Agora. Neste instante. A neurociência mostra que o cérebro se adapta mais rápido a experiências do que imaginamos. Você pensa que vai se sentir realizado por anos depois de uma grande conquista. Mas na prática, em poucas semanas, aquilo se torna parte da rotina. Por isso, se você não aprender a encontrar valor no agora, vai passar a vida toda pulando de meta em meta sem nunca se sentir realmente completo. O mais irônico é que, mesmo sabendo disso, continuamos repetindo o padrão. Postamos uma foto esperando a aprovação, compramos algo novo esperando a emoção durar. Nos moldamos para encaixar no que esperam de nós. E chamamos isso de normal. Mas normal não é sinônimo de saudável. Romper esse ciclo não exige que você abandone tudo e vá viver no topo de uma montanha. Exige pequenas, mas radicais mudanças na forma como você se posiciona diante da vida. Primeiro, questionar. Cada vez que sentir que precisa de algo para ser feliz, pergunte se eu realmente preciso disso ou só aprendi a acreditar que preciso. Essa pergunta sozinha já começa a desmontar a programação que carregamos desde cedo. Segundo, simplificar. Não no sentido romântico de ter menos coisas, mas de ter menos distrações, menos vozes dizendo o que você deveria querer. Mais espaço para ouvir a sua própria. Terceiro, estar presente. Não como um clichê, mas como prática. Se você está tomando um café, tome o café. Se está conversando, ouça de verdade. Se está andando, perceba o caminho. Parece simples, mas no mundo moderno, isso é quase um ato de rebeldia. Maquiavel dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. No nosso tempo, poderíamos adaptar. As pessoas julgam mais pelo que aparenta do que pelo que é. Então, viver de forma real significa aceitar que você vai ser mal interpretado por alguns, mas também significa que finalmente estará vivendo para si e não para a plateia. Carl Jung dizia: a vida começa no fim da sua zona de conforto. E talvez o que nos impeça de viver de verdade não seja falta de oportunidades, mas excesso de conforto ilusório. Romper a ilusão da felicidade moderna é desconfortável, mas é justamente nesse desconforto que a liberdade começa. E quando a liberdade começa, a vida deixa de ser um roteiro escrito por outros e passa a ser a sua própria obra. E não existe felicidade mais verdadeira do que essa.